Mística, meus queridos internautas do programa, da página do programa Encontro com Deus, da Web Rádio Ativa Comunicações, do Facebook Neuci Souza, do YouTube Paróquia Santa Rita de Cássia Batatais. Hoje a nossa igreja celebra a memória de Marta, que é uma grande amiga de Jesus. E nós, olhando para este evangelho, nós vamos lembrar que no evangelho de São João, ele usa a palavra sinais, muitos usam a palavra sinais, são os sinais. E nós temos uma sequência de 7 sinais. O primeiro sinal que nós temos, e todo mundo conhece, a gente costuma até dizer, né, o primeiro milagre de Jesus, porque aqui sinais estaria sendo aplicado no lugar da palavra milagre. Então, os sinais são os milagres de Jesus. E essa sequência de 7 sinais, 7 milagres do Evangelho de São João, se inicia com o primeiro milagre. Todo mundo sabe, né? Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia. E depois vem uma sequência, a cura do filho do oficial, vem a cura do cego de nascença, a cura do paralítico, até chegar no último, que é o 7º, que fecha essa sequência. E é justamente a ressurreição de Lázaro. Obviamente que aqui hoje, como se trata da festa de Santa Marta, então nós focamos aqui no evangelho que nós lemos hoje, nesta profissão de fé que Marta faz. É claro que se você pegar o evangelho completo, você vai ver a narrativa todinha da ressurreição de Lázaro. Na sequência, quando Jesus chama, vem para fora, todos nós conhecemos. Mas hoje, nós ficamos então aqui, naquela que diz, eu creio que tu és o Messias, eu creio firmemente que tu és o Filho de Deus. Vejam bem, o povoado chamado Betânia é onde residiam 3 irmãos. Diz a tradição que os 3 talvez fossem solteiros e que moravam juntos. Marta, Maria e Lázaro. E todo o evangelho, e eles aparecem aqui nessa passagem que nós vimos hoje, do episódio da ressurreição de Lázaro. Eles aparecem numa visita que Jesus faz para estar com eles, que é um outro evangelho que poderia também ser proclamado hoje. E aqui nós estamos falando da amizade. Nós estamos falando do amor que Jesus tinha para com esses irmãos. A palavra de Deus chega a dizer assim, eu parafraseando agora, quando Jesus talvez estivesse cansado, querendo fazer assim um retiro tal, ele ia para a casa desses irmãos. E ali, ele era muito bem recebido. O Evangelho narra, né, que Marta era aquela que fazia talvez os quitutes, as guloseimas, as comidas, né? Maria cuidava de Jesus como também ali hospedando o mestre, arrumando talvez o seu quarto, estando a seus pés, fazendo sala, conversando com ele. E Lázaro, o irmão que Jesus tanto amava. Que, aliás, é a passagem que nós também vamos ver, que diz que Jesus chorou. Jesus chora a morte desse amigo. Jesus chora ao ver o sofrimento daquelas irmãs que estavam perdendo um ente querido. Eu fico a imaginar hoje quantas e quantas lágrimas o nosso Deus tem derramado por tantas e tantas vidas ceifadas nesta pandemia que nós estamos passando. Vamos pedir a intercessão de Santa Marta. E aqui, quando Marta vê Jesus, o coração dela se alegra. E eu queria fazer um paralelo entre 2 famosas passagens, porque em outra passagem, quando Jesus vai à casa e aí Lázaro está vivo, Marta vai para a cozinha cuidar dos afazeres da casa e Maria fica aos pés de Jesus. E Marta interpela Jesus da seguinte forma, mestre, você vai mandar ela me ajudar? Não, tem muito serviço. E Jesus diz para Marta que ela teria escolhido a melhor parte, estar em contemplação aos pés do Senhor. E ali então a gente sai aquele discurso da oração e da ação. Mas aqui hoje, no evangelho que nós proclamamos, aconteceu o contrário.
O Evangelho diz assim, que Maria ficou sentada. Quando o mestre chegava, Maria ficou sentada. Mas aqui então Marta, a mulher da ação, aquela que representa a do trabalho, ela vai correndo ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus, a primeira coisa que ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quando ela diz isso, Jesus diz para ela, não, fica tranquila, ele vai ressuscitar. Então ela diz assim, mas eu sei que ele vai ressuscitar. Assim como nós pregamos e cremos na ressurreição para a vida eterna. Mas Jesus então quis fazer esse último sinal para fechar essa sequência toda, para mostrar que ele é o Senhor da vida. Então aqui nós precisamos entender que, na verdade, o que Jesus faz naquele momento, ele devolve esta vida humana para Lázaro. E é óbvio, então, que Lázaro volta à vida. Ele revive. É uma revivificação. Ele revive, volta a conviver com os seus, com as suas irmãs. E, obviamente, que depois, talvez na velhice, ele vem a falecer. Normalmente, como todo humano acontece. Mas olha que bonito. Então, ela faz essa profissão de fé diante de Jesus. E ele vai perguntar, você crê nisso? Você crê? E ela diz que crê firmemente. E aqui então vem para nós a pergunta, cremos? Ou às vezes a gente só diz que crê na ressurreição? Quantas e quantas vezes nessas ocasiões a gente vê o desespero das famílias? Eu não sei aonde você está, de onde você está nos vendo, aqui na nossa região, os velórios são com prazo limitado, são só 3 horas. E assim mesmo o velório de quem não morreu de Covid. Porque aqueles que morrem com esta doença já vai direto para o cemitério. É proibido fazer velório. Então aqui a gente focaliza hoje o sofrimento de Marta, de Maria, no sofrimento de todas essas pessoas que estão perdendo entes queridos e que sequer podem velar seus corpos. Mas quando nós vamos, eu sei que está tudo muito corrido, por causa dessa sorte, quando tem o velório, e que nós vamos, então a gente sempre fala da passagem do Evangelho de São João também, que casa muito bem com essa profissão de fé de Marta. Porque naquela passagem que os apóstolos discutiam, e que tantos de nós hoje também discutem, o que é que acontece com as pessoas que morrem? A pessoa fica na dúvida. O que é que acontece com as pessoas que morrem? E Jesus, naquele evangelho, dá uma resposta belíssima. Não se preocupem. Não perturbe o vosso coração. Ele está dizendo para nós hoje, as pessoas que faleceram, elas simplesmente estão deixando que o seu corpo, que veio do pó, para o pó retorne. Mas que o que é o Espírito, que vem de Deus, que vem do sopro do Criador, volta para o coração de Deus. E Jesus diz uma frase tão pequenininha que ela passa despercebida nesse evangelho. Ele fala assim, se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver preparado esse lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Essa é a nossa esperança, a esperança de Marta, de que no dia da ressurreição, todos nós estaremos junto com Jesus, junto com o Mestre. E aí, olhando para essa leitura da carta de João, da primeira carta de São João, que vai começar o discurso, Deus é amor. Olha que bonito. Deus é amor. E o Evangelho falando do amor de um Deus para com seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Então, vejam bem, nesta carta, Deus está a nos dizer que aquele que ama Deus, ama o próximo. É impossível você dizer que tem Deus no coração, e ele, Deus, é amor. Depois, é claro, você pode ler a carta completa, para você poder entender todo o contexto. É impossível aquele que tem Deus no coração não ter amor para com o próximo. Não ter amor para com o próximo, porque ele vai dizer que se você ama, Deus permanece contigo.
Porque se você não ama, e esse exercício do amor, eu volto a insistir, não que a leitura diga, mas todos os estudiosos, e também eu concordo com vários teólogos, que dizem assim, tem muita gente que confunde, quando se diz que Deus é amor, porque pensa no amor como um sentimento. E amor não é sentimento. Amor é decisão. Por que eu digo que o amor não é sentimento? Quais são os sentimentos que nós temos? Então, inúmeros. Poderíamos dizer a raiva, tristeza, o ódio. São sentimentos. Tá? Diferente dos sentidos, mas sentimentos. Agora, o amor, quando a gente diz que ele é uma decisão, eu preciso decidir amar. E esse amor, e o Papa Emérito Bento XVI, na carta Deus Caritas Est, ele faz, carta encíclica dele, né, sobre o amor, ele faz um belíssimo discurso diferenciando justamente quando a gente estar com as pessoas, aqueles que são parentes de sangue, aquele que é esposo, que é esposa, ou aqueles que são amigos, então ele vai falar desse amor filia, de ágape e etc. Tal, que não dá aqui para a gente fazer todo o discurso. Mas só para dizer o seguinte, por que eu digo que o amor é a decisão? É quando eu decido amar, quando eu decido doar a minha vida, porque quem ama doa a vida. Então, às vezes, o amor não é escrever cartinha, o amor não é fazer gestinhos, etc. Tal. Pode até ser que os gestos sejam consequência do amor, mas ele não se resume a isso. Nós não podemos confundir o amor com prazer sexual. Nós não podemos confundir o amor com interesses outros. Interesse por não ficar na solidão, por ter amigos, por ter companhia para ir em festas, etc. Isso não é amor. Agora, o amor é como doação, é como entrega. Então, é aquela mãe que fica com fome para dar para o filho comer. É aquela mãe ou aquele pai que passa a noite acordada no hospital, chorando ao lado do filho, sabendo que no outro dia cedo tem que ir trabalhar e que vai estar com sono. Porque ela se doa, ela se entrega. É aquele que, se preciso for, diz, não, se eu tiver que correr o risco de morrer, mas eu dou um órgão, por quê? Porque para alguém que ele ama. E é por isso que a gente sempre diz que o maior símbolo do amor cristão, e é por isso que a leitura diz isso, o maior símbolo do amor cristão é Jesus crucificado. Quando nós olhamos para Jesus crucificado, pregado na cruz, o que o amor foi capaz de fazer. É por isso que a leitura diz que ele entregou o seu Filho único para ser morto para a salvação daqueles que ele amava, ou seja, todos nós. Que Santa Marta possa, neste dia, interceder por todos nós, para nos dar ânimo e coragem de continuar nesta ação na construção do reino de Deus. Santa Marta, rogai por nós.